Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical e desde já queremos agradecer a sua audiência que sempre tem acompanhado o nosso programa. O programa Escola Bíblica Dominical, ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais. E tem como presidente o nosso pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja abençoado através deste programa. Hoje nós estaremos estudando a lição 11, que tem como título A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. Na semana passada nós estudamos a lição 10, que tem como título O Plano de Livramento e o Papel de Esther. Antes de nós iniciarmos aqui a lição de hoje, nós queremos convidar a você a acessar o nosso canal no YouTube, a Escola Bíblica Dominical SJP. E se você não é inscrito, pedimos que se inscreva em nosso canal, ative os sininhos de notificação, deixe o seu joinha, o seu ok, porque com isso o YouTube ele vai recomendar o programa para outras pessoas. E esse é o nosso desejo, é o desejo do programa Escola Bíblica Dominical, que você seja abençoado. E hoje nós estaremos estudando a lição 10 e nós temos hoje dois companheiros aqui de ministério. Ao meu lado, o pastor Rômulo Tavares, a paz do Senhor. Paz do Senhor, queridos pastores, irmãos que estão conosco, que seja um tempo edificante aí para a glória de Deus. Glória a Deus. Ao meu outro lado, o presbítero Davi Brizotti, a paz do Senhor. São pastores, Fábio, Rômulo e a todos que nos assistem. Glória a Deus. Hoje nós estamos aqui diante de uma lição tão importante, já lembrando que este dia 15 de setembro, que é o dia marcado para a lição da Escola Bíblica, ele é o dia nacional da Escola Dominical, Que importante. E aqui estamos para trazer essa pré-aula. Hoje eu estarei aqui ouvindo aqui os nossos dois companheiros, presbítero Davi e pastor Rômulo, que vão trazer aqui algumas orientações dentro dessa lição, a lição 11. Lembrando, irmãos, que o programa Escola Bíblica, o intuito é trazer um pouco de conhecimento a você que é professor, secretário e aluno da Escola Bíblica, E nós estaremos hoje debatendo aqui dentro de 3 tópicos da lição. Primeiro tópico: o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu, e nós temos 3 subtópicos. O tópico 2, que é Amã, é chamado para honrar Mardoqueu, mais 3 subtópicos. E o último, tópico 3, que é a síndrome de imperador. Nós vamos abordar e nós queremos já dar início nesse programa para aqui ouvir os nossos comentaristas e pedimos a você, já convide alguém, chame alguém para estar acessando. O programa está começando agora, então pegue o seu papel, pegue a sua caneta, pegue o seu livrinho e já prepare a sua aula, que geralmente são aos domingos, as nossas escolas bíblicas dominical. Quero pedir aqui ao pastor Rômulo que faça para nós, por gentileza, a leitura do texto áudio. Está em Esther, capítulo 6, versículo 11, e diz: E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Quero pedir também ao presbítero Davi que faça a leitura da verdade prática. Verdade prática: Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Nós temos também 3 objetivos da lição, e são esses. Primeiro, identificar a ação de Deus no fato de o rei lembrar da boa ação de Mardoqueu. Segundo, descrever Amã, como Amã foi chamado para honrar Mardoqueu. E terceiro, traçar o perfil da síndrome de imperador. Nós também temos a leitura bíblica em classe, que está no livro de Esther, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14. Acompanhe a leitura da lição. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei.
E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Muito bem, você acompanhou a leitura bíblica em classe. Nós já queremos dar início aqui, ouvir pastor Rômulo, presbítero Davi, dentro dos tópicos. Peço a você mais uma vez, pegue papel, caneta, anote, reveja esse vídeo, né? Quantas vezes você precisar, está sempre disponível no nosso canal no YouTube, também os programas anteriores. E nós queremos agradecer de coração você que nos dá o carinho da sua audiência e nos ajude a compartilhar esse programa, que isso é muito importante. O nosso único desejo aqui é que você cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus. A lição dessa semana, nós vamos abordar então aqui 2 fatos importantes, né? Na introdução vai nos dizer a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Nós vamos começar aqui com o presbítero Davi, e a gente vai ver que um procurou, né, a glória para si e foi humilhado. O outro não queria e Deus o honrou, né? Dentro do tópico 1, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. E aqui foi uma noite decisiva, né, presbítero Davi? Pois é, eu queria primeiramente ler aqui no texto de apoio, na página 122, um trecho. Já foi feito aqui, mas só para nós relembrarmos, né, o perfil de Amã, como ele era. Nós podemos notar a sua personalidade, né? Que diz aqui, ele era capaz de ir de uma alegria juvenil e uma fúria canina de um instante para o outro. Esse tipo de patologia costuma manifestar-se em muitas pessoas, conquanto ninguém esteja livre de ser tomado pela ira. Ao cristão não é dado aceitar essa condição, buscando ser livre de toda a instabilidade emocional, vivendo sob o controle do Espírito, conforme Gálatas 5:22. Só para nós darmos a abertura aqui. Comentário Wisby, né? Ele comenta que o capítulo 6 ele é o divisor de águas, né? A virada das páginas, na virada do cativeiro, né? Assim, naquele momento que estava acontecendo, sendo projetado, né, para a aniquilação do povo de Israel. Ele diz assim: é considerado a hora da virada no livro de Ester, quando Deus tira o sono do rei
e ele pede para ler o livro das crônicas dos reis da Pérsia. E pela providência divina, o eunuco escolhe logo o livro que relata a bravura de Mardoqueu em denunciar os inimigos do rei Assuero. Então, naquela ali parte começa a mudar. Naquela noite, né, foge o sono pela providência divina. Né, Deus, como diz até o plano de apoio, Deus ele cuida até do nosso físico. Então ele também trabalha nessa parte fisiológica e trabalhou nessa parte do rei, tirando o sono. Era uma providência, era um trabalhar de Deus. Eu quero falar também sobre essa questão do ódio de Ramã, né? Ele era instável emocionalmente, como disse aqui, da alegria ao ódio. Ele era descendente direto de Agag, o que me chamou a atenção porque eles falam, Esther 3:1, ele não fala que ele era amalequita, apesar que ele era, mas eles dão ênfase, ele era agatita, porque ele era descendente direto do rei Agag. Ele era descendente direto do rei Agag, tá? E Agag era neto de Esaú, então eles eram primos. E esse fato se dá lá na passagem, né, das águas de Refidim, né, em Números 24, nós vamos ler mais posteriormente, quando surge, né, esse conflito que eles alugam Balaão para profetizar, mas posteriormente a gente vai falar sobre isso. Tá? O ódio consumia Ramã, seu antissemitismo foi gerado séculos antes, como eu disse aqui, em Êxodo 17 também, como aqui. Seu ódio era potencializado pelas promessas divinas, como eu disse, Números 24, quando o rei Agag, ele aluga Balaão para proferir. Só que Balaão, ele, ao contrário do que fora prometido, ele profetiza bens. Ele diz, Israel terá muita água para beber, já que o conflito era água. O conflito era a falta de água. Então, olha só, Agag pede para ele profetizar contra, ao contrário, ele profetiza coisas boas para multiplicar a água, que seria para beber e para as suas sementeiras, que produziriam os frutos, né? Dava de beber aos seus animais, eles teriam sustento. O seu rei será mais poderoso do que Agag, e o seu reino será famoso. Então a promessa de maldição se tornou bênção. Então esse ódio que ele tinha pelo povo, ele era culturalmente potencializado pelo tempo. Né? Em resposta às afrontas dos amalequitas com Israel no vale de Refidim, quando houve, né, onde Deus pede, vai lá e toca na rocha, e a rocha produz água. Né? E para mim encerrar aqui por fim, né, Esther 3:2 diz assim, Mardoqueu não se inclinava a Ramã, judeus não se curvam aos homens, ainda mais aos amalequitas. Né? Eles tinham um ódio, aí Ramã foi exaltado pelo rei Assuero, todos se curvavam, menos Mardoqueu, porque ele tinha princípios e valores que eram constituídos pela sua cultura. Né? Essa aqui foi uma noite decisiva, né? Dois cenários distintos. Enquanto Assuero foi ao seu aposento, Ramã saiu exultante do banquete, achando que era a última, usando a expressão, né? Era a última bolacha do pacote, né? A gente vê enquanto um busca a sua própria glória, ser exaltado, o desejo dele era que Mardoqueu exaltasse, né? Mas a gente sabe o real motivo por que Mardoqueu não se prostrou, né? E ele foi firme no propósito, e isso gerou uma raiva, gerou uma situação tão terrível ali, né? E dentro desse tópico, o pastor Rômulo, já partindo com o Senhor, enquanto Mardoqueu estava dormindo, diz o texto que duas pessoas planejavam o seu futuro, né? Amã foi lhe preparar uma forca, né? Que estava lá tranquilo, enquanto um estava planejando o seu mal. Deus contempla a maldade dos homens, quando principalmente ela é feita para um dos seus filhos, né? E Deus é o que arquiteta, guarda e cuida. Podemos afirmar dessa maneira? É presente na história da humanidade, à luz da Bíblia, a tendência ao mal, né? E o orgulho sempre é o problema com o qual o ser humano vai ter que lidar. É como se o orgulho e a cobiça fossem bases para as maldades que os seres humanos realizam e fazem. A gente não tem controle sobre as pessoas ao nosso derredor, né? É passível, na realidade da nossa vida, que nós também enfrentemos situações dessas. A gente nunca pode dominar o que uma pessoa pensa, faz e programa. Veja que enquanto ele está dormindo, haviam dois propósitos distintos ali, forca e honra, né? De Ramã e de Assuero.
Infelizmente a gente passa isso e a Bíblia diz que nem a seu próprio filho o Senhor poupou. Você vive isso em reuniões familiares, você percebe isso, em atendimentos pastorais, você percebe na realidade da vida de trabalho, até mesmo o ministério. Na vida a gente passa e vai enfrentar isso, né? Deus pode dar livramento? Sim. Aqui nós estamos diante de um livro que tem uma história da redenção. Eles estão na rota da redenção, né? E Deus agiu dando livramento. Em dados momentos, Deus não deu livramento, como aconteceu com Jesus, por exemplo, em relação a Judas Iscariotes, né? Paulo também passou por isso. Então, passar por decepções, frustrações, traições, pessoas quererem o teu mal, projetarem o teu mal, isso faz parte da realidade, porque estamos em um mundo caído com seres humanos caídos, né? E precisamos lidar com essa realidade. De outra forma, nós também vemos ações providenciais de Deus através de Assuero. E que ao mesmo tempo que tem uma forca, tem uma honra sendo preparada. Isto é, a maldade, ela não tem a palavra final e ela também não pode alterar os nossos valores, princípios e nossas reações. Existe um Deus soberano que escreve a história e que faz seu caminho, inclusive dentro da tempestade, como escrito está na palavra. É maravilhoso perceber, claro, olhando daqui para lá para o texto, essas ações de Deus, né? A gente chama de ações providenciais de Deus. É maravilhoso ver que o Senhor tinha uma outra história. Mas, apesar dessas situações que a gente não pode mudar as ações das pessoas e que a gente tem tanto boas possibilidades, o bem ao nosso redor como também o mal, e parece que sempre dialoga nas Escrituras essas realidades que são antagônicas, Deus continua no trono, Ele é o Senhor, Ele é soberano. E a gente deve permanecer fiel e leal, indiferente se teremos que enfrentar a maldade ou se enfrentaremos um tempo de providência e de honra de Deus. Parece-me que a honra de Deus passa não apenas com uma leitura rápida do texto, parece que é só a exaltação. Mas, na verdade, era Deus escrevendo a história para livrar o seu povo do qual viria o Salvador, né? Então, existe uma história que vai para além de nós e que ela precisa ser escrita. E seja no momento de dificuldade ou não, nós devemos permanecer no nosso relacionamento com Deus. Agora, a beleza desse ponto colocado aqui pelo autor é que nós não somos autossuficientes. As pessoas vão ter influência sobre nós. Depende de alguém que está nos assistindo, seu patrão, sua família, liderança espiritual, amigos, pessoas de dentro da sua casa podem se levantar contra você e pessoas podem te honrar. E a gente depende das pessoas, a gente não é sozinho. Essa ideia de autossuficiência, ela é contrária à palavra de Deus. De alguma forma, sempre vamos ser influenciados e vamos influenciar, né? Devemos só medir e pensar na qualidade dessa questão da influência. Mas as pessoas exercem, sim, um domínio sobre nós, mas ao mesmo tempo que o mal se manifesta, eu queria deixar claro com esse ponto, concordando com o autor, que Deus usa também pessoas para nos abençoar. Deus também se manifesta, e muitas vezes as pessoas menos prováveis, os meios que nós não imaginamos. Deus é fiel à sua promessa e Ele é poderoso para, no momento certo, nos dar livramento, se isso estiver dentro do seu projeto, né? Nós não poderemos mudar as pessoas, mas duas coisas nós podemos fazer: guardar a nossa relação com Deus e aprender a lidar com aquilo que as pessoas fazem em relação a nós. De alguma forma, nós vamos ser frustrados e também vamos frustrar pessoas, né? Vamos ser machucados e vamos machucar as pessoas. O grande problema é a maldade que existe por trás, percebida em Amã e no coração de muita gente da realidade humana até hoje. Pessoas que programam. Se você pega um finalzinho do ponto anterior, diz que Amã foi dormir com tudo planejado, enquanto o Assuero perde o sono. Um planeja o mal, o outro perde o sono. Mas Deus está, de forma, como veremos na revista, providencial, agindo. Deus sempre estará no controle da história. E aí, é interessante que quando nós vamos falar aqui de pensar o contrário da autossuficiência, é uma palavra muito importante, inclusive no Novo Testamento, que é uns aos outros. E o autor vai destacar com alguns versículos aqui. E aí ele diz assim, eu queria chamar a atenção dos professores e alunos para a revista. Bem no finalzinho desse segundo subponto, coisas boas e ruins podem nos alcançar. Nós precisamos ser realistas, inclusive no ensino, na pregação e nos hinos. Fazem parte, né? Vindas e pessoas que nos cercam. Você não pode impedir as pessoas. Mas quando tememos a Deus, Ele intercepta o mal e faz com que a bênção nos alcance. A maldição não atinge a quem Deus abençoa. O mal pode até chegar. Ele não pode alterar o seu coração,
seus valores, seus princípios. E devemos lembrar que nós servimos um Deus que cuida de nós. E sabe, que bom que Deus não permite que a maioria das coisas cheguem aos nossos ouvidos. Né? Eu não queria emitir aqui uma opinião, mas eu queria que o próprio texto bíblico nos apontasse e nos mostrasse. A bênção de Deus, a exaltação de Deus vinda da parte do Senhor é algo bem diferente quando nós buscamos a nossa própria glória, né? E o cuidado de Deus. A gente pode ver na lição passada, acho que na lição passada, quando a gente viu que a própria Esther, ela se encontrou numa situação em que ela teve medo e temor. E Deus usa a boca de Mardoqueu dizendo o seguinte: olha, se de todo te calares, salvação de outra parte virá. Deus não vai deixar de agir e nem atuar na história, e nem deixar de cuidar do seu povo por causa de uma certa pessoa ou outra. Mas nós aprendemos que quando nós estamos no propósito de Deus ou voltados com o nosso coração para Deus, nós ficamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo, né? E como o senhor mencionou, Amã, ele foi para casa exaltante, planejando a forca. Mardoqueu foi para lá. A história vai dizer que se passou aqui, é bem dizer, 5 anos desde quando revelou. O homem pode ter esquecido, mas Deus não se esquece, né, daquilo que o homem faz, seja de bom e seja de ruim, né? Embora Jesus sempre nos orientou: olha, nós não pagamos mal com mal, mas nós pagamos o mal que recebemos com o bem. Né? Essa é a diferença de ser realmente cristão, né, pastor Romulo? A estrutura do mal, ela é desmontada na graça, no perdão, na generosidade, né? Devolver o bem, falar bem de quem falou mal de você, no ensino de Jesus, né? Bem dizer quem te maldiz, alimentar o seu inimigo, abençoar pessoas, preferir os outros em honra, tem a ver com o que Deus faz com a gente. Né? Quando você perdoa, não é porque você está sendo bom, é porque um Deus bondoso te perdoou. Você e nós desobedecemos, rompemos, e o Senhor nos perdoou. Quem entende o tamanho da graça que recebeu, vai distribuir a graça. E nós precisamos olhar para o filtro ali do Evangelho de Jesus e aprender com Jesus, que sempre devemos devolver com o bem. E mais que isso, o importante é que em toda essa história, Deus está escrevendo sua história. É perceptível nessa revista, o livro de Ruth e de Esther, como Deus escreve a história, mesmo com dificuldades, em ambos os livros. E eu repito esse ponto, peço até a permissão aqui de vocês e a paciência dos nossos queridos irmãos que estão sintonizados, para a gente guardar essa ideia principal. Forca ou honra, isso faz parte da vida, de várias formas. Pegue isso como simbólico, metafórico na vida da gente. Mas lembre-se sempre que o Senhor é fiel, que Ele é poderoso e nós temos que lutar para a gente não ser o homem da forca na vida dos outros, para o orgulho não nos dominar, porque todos corremos esse risco e dependemos do Espírito Santo. Lembrar desse ponto aqui, que dependemos uns dos outros, né? Perguntar se a gente está sendo fonte de bênção e também pensar nessa realidade que o autor está colocando aqui, que é, a gente não vai mudar as pessoas. E aí? E quando acontecer conosco? O que faremos? E ele nos aconselha aqui, é uma coisa muito importante, a nós mantermos uma relação de temor com Deus, sabe? De oração, vida com Deus. A piedade é mais importante do que o benefício e a fidelidade é mais importante do que a projeção. Nós temos que ter uma relação comprometida com Deus, ao ponto dessas coisas não nos intoxicarem e nos transformarem numa pessoa maldosa. O mal, ele nos espreita. Nós precisamos da graça de Deus para sermos vitoriosos. Eu termino dizendo o seguinte: a bênção de Deus está sobre nós, e aqui eu vou um pouquinho além da revista, através de Jesus. O Espírito Santo habita em nós. E o fruto do Espírito é o amor que se manifesta de várias formas. E entre eles está o domínio próprio, está a benignidade, a bondade, está a amabilidade. Então, recordemos que toda essa história da Bíblia aponta para um Deus presente. Existem finais maravilhosos como esse nas Escrituras. Existem outros que não são da mesma forma, mas não deixam de ser vitoriosos. Porque a nossa vitória maior e a maior exaltação é Deus realizando o plano de salvação e redenção e escrevendo essa história através de nós. O que importa é que o nome do Senhor seja glorificado. Quero já passar aqui para o Davi, dentro ainda desse subponto 3. Por mais que a gente se esqueça das situações que nos rodeiam e dos acontecimentos, Deus aqui, ele quis que Mardoqueu fosse honrado. Diante dessa honraria,
o nosso coração também tem que ter muito cuidado, né? Ou nós temos que ter muito cuidado para também nos vangloriarmos, né? Para não deixar a soberba entrar, né, presbítero Davi? Pois é, um amigo meu, né, o pastor Davi, que também é Davi, ele diz que um dos maiores perigos do pregador é o rato de púlpito. Eu falei, mas como assim? É aquilo que está no pé do púlpito, quando você desce do púlpito, bate nas tuas costas, te exalta. As pessoas falam de uma forma elogiável, mas como isso nós recebemos? É o que o pastor comentou, né? Qual a atitude que nós vamos ter? Se nós compararmos, né, os dois personagens, Amã e Mardoqueu, são bem diferentes, né? Um é egoísta, narcisista, hedonista, o outro ele é amável, ele é filantropo, ele se entrega da forma coletiva para todos, né? É diferente. Ele não pensou só em si. Quando ele vai, né, e conversa com Esther, ele estava vendo o todo. Não estava sendo, porque Esther poderia ficar calada, né? Como o pastor comentou, né? Vai vir a salvação de uma outra parte. Mas ele não, ele vai e fala, olha, é para todos nós, é o nosso povo. Claro que tinha o plano de Deus também, né? Para a salvação, né, do povo de Israel. Mas ali ele vê no todo. Então, nós temos que ter esse cuidado de como recebemos isso, né? A palavra até o pastor usou, o filtro, como nós vamos filtrar isso? Né? Como a gente se coloca diante dessa posição? Eu sempre digo que às vezes o pastor ele tem que descer na altura da ovelha, não pode ficar acima da ovelha. Ele tem que ficar nos olhos da ovelha, desce, né? Fica nos olhos da ovelha. O pastor, né, ele não tem que ficar no meio do rebanho, ele está ao redor do rebanho, cuidando, zelando. Então isso é estar junto, pensar no coletivo, né? Então nós temos que ter esse cuidado. E o orgulho é fatal, né? Sabe que o orgulho derrubou o nosso inimigo lá do alto, que queria ser igual a Deus, semelhante a Deus. E o orgulho dele fez ele cair, a soberba. Hein, Davi, já partindo já para o tópico 2, eu vou aqui com você, né? Eu vou deixar a segunda parte ali para o pastor Rômulo, onde vai falar sobre a presunção e autoconfiança. Mas Amã, ele é chamado para honrar Mardoqueu, né? Na verdade, ele nem sabia, né? A história vai nos contar que após a leitura, o rei pergunta aos seus servos, o que foi feito a este homem Mardoqueu? Coisa alguma, nenhuma coisa foi feita a ele. Então vamos honrá-lo, né? E ali acontece todo esse desfecho. Como é que se deu esse momento ali? O que aconteceu? Quem que foi que deu a ideia para honrar, né, Mardoqueu, achando que estava se referindo a ele? Como se deu esse contexto? Eu estava tentando dramatizar isso na mente, né? Quando assim, o rei Assuero estava ouvindo, né, o eunuco comentar dos relatos, né, nisso, a Amã sai da casa. E o tempo, eu fico imaginando isso, a minha cabeça já começa, né? E parece que quando assim ele está ouvindo, a Amã está se aproximando da porta, né, do pátrio, ali do tribuno, onde todo mundo entrava com audiências do rei, e parece que Assuero fica imaginando, mas é o tempo de Deus, esperando a mãe entrar na porta, né? Quando ele termina, falava, mas o que se fez, né? Quem está lá no pátio? Que depois que ele fez, o que fez esse homem? Mas quem está no pátio? Quem estava no pátio, no tribuno, são os oficiais, e não havia ninguém, que era o início da manhã. Quem entra no exato momento, quando o eunuco se vira? Amã. É o propósito de Deus, eu escrevi aqui, né? Esse acontecimento se dá 5 anos depois, como foi comentado, né? Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu, conforme Eclesiastes 3:2. Deus estava no controle dessa situação. Deus está no seu tempo, né? Não no Cronos, está no Kairos, no tempo dele. Deus não está sujeito ao tempo. Então tudo está acontecendo no momento de Deus, né? Os acontecimentos que concorrem não são meramente coincidências, mas são resultados do soberano controle de Deus. Deus estava trabalhando no silêncio. Um veio com raiva, como o pastor Romulo projetou tudo. Sabe que eu vejo, pastores, é o dolo, é a intenção que ele tinha. A pessoa pode ser mal no momento ali de fúria, né, falta de controle. Mas quando há a intenção, eu vou prejudicar, aí acho que é pior, é bem pior, né? E esse é o que estava no coração de Amã.
Na verdade, ele ia vir ali para pedir pro rei a forca de Mardoqueu, né? E nem sabia. Era o homem certo na hora certa e no momento certo, né? Deus muda o cativeiro, né? Deus está no controle das Verdade. coisas. Romanos 8:28, para mim encerrar aqui. Sabemos que Deus age em todas as coisas para bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Há um propósito, havia um propósito, né? Mardoqueu seria honrado e galardoado duplamente. O rei não falou assim, que honra fez a ele, ou que galardão deram a ele. Não. Honra e galardão. Interessante que eu estava estudando a palavra honra, né, no hebraico, é a mesma palavra que para a presença de Deus, que é kavod. A mesma, porque a presença é respeito, seriedade, maturidade. É isso quando o povo de Israel via a presença de Deus, descia ali no tabernáculo, eles tinham respeito, né? Aquele temor. Então a honra também parte desse mesmo verbo. Duplamente guardado. Primeiro, pelo compromisso com o seu Deus e seu povo. Mardoqueu tinha um compromisso com Deus. E acima de tudo também tinha um compromisso com o povo dele. E segundo, por que ele foi honrado e guardado? Porque ele tinha um compromisso de lealdade com a sua. Então ele tinha um compromisso com os céus e com o seu reino. Aqui o texto vai dizer que a mãe entrou em êxtase, né? Entrou faceiro, como diz né? Os cascos. Ali, né? Aí desenrola esse acontecimento, o rei pergunta a ele, e ele achando que estava falando dele, né? Presunção e autoconfiança, pastor Romulo. Como é que se deu esse contexto ali? Complicado. Ele tem poder, ele tem acesso ao rei, ele tem uma influência sobre o povo, tem um cargo de destaque. Sempre nossa luta será com o poder e o controle, né? Inclusive parece-nos que o tema da tentação que Jesus enfrentou em relação ao diabo tentando ele no poder e no controle. E quem de nós não enfrentará isso? Alguém que aparentemente, como no caso dele, via Mardoqueu como que o desrespeitando, o enfrentando, e que consegue o apoio do rei aparentemente para tomar suas decisões de defesa própria, de lutar pela sua honra, tudo isso cria um espaço para alimentar o ego e trazer essa ideia mesmo aqui de presunção e de autoconfiança, né? Às vezes a gente ouve algumas coisas um pouco complicadas, né? As pessoas dizerem, foi Deus que preparou esse momento para agora eu entrar em ação. Deus colocou essa pessoa na minha mão, né? Essa situação. Tem até uns hinos de vingança aí, né? Que eu não sei se eu chamo de hino. Mas é complexo, porque, na verdade, quando você vai alimentando o seu ego, ele também vai te cegando. Ele vai te dando a impressão de que todo mundo é manipulável. Ele está tentando manipular o rei para o seu próprio benefício. E ele vai cegando, ele vai esquecendo de Mardoqueu, da própria forca. Ele vai ficando cego com a possibilidade de se projetar mais e prejudicar, aparentemente, quem lhe fez o mal. Olha que a receita estava pronta ali, né? Para o ego humano. E essa história na Bíblia se repete de várias formas. O inimigo agindo, a ideia que ele trouxe a Adão e Eva também de uma autossuficiência, vocês vão ser igual a Deus, vão saber de tudo, vão ter todo o conhecimento, discernimento entre o caos e a vida, o bem e o mal. O inimigo passa essa ideia a uma parte dos anjos também, e isso foi citado aqui, né, pelo presbítero Davi. E como é importante a gente olhar para essa lição e também se encarar de frente. Porque, de alguma forma, além desses personagens apontarem para pessoas diferentes da nossa vida, também pode falar conosco de forma individual, né? Como anda, permita-me que usar de forma metafórica, o nosso lado Amã, o nosso lado Assuero, o nosso lado Mardoqueu, as irmãs que nos assistem, Esther, Ruth, né? O que a gente pode aprender com esses personagens? De que forma nós podemos e devemos ser impactados por essa palavra e ser transformados também, né? Ser confrontados aqui. O fato é que ele se esquece de tudo e ele pensa que ele está
Ele está projetando ele mesmo. Jamais ele imaginava que o contrário iria acontecer. Eu sou inatingível na minha posição, né? E é uma sensação que você tem. Você está falando de mim, né? Então... está falando de mim, deixa eu preparar o caminho. Eu tenho acesso ao rei. Verdade. E a gente tem que ter cuidado, porque toda posição, mesmo de destaque, toda influência, todo acesso que você tem, capacidade, possibilidade, todas são limitadas. Né? Nenhuma liderança ela é totalmente contínua. Né? Estações mudam, ciclos mudam. A gente está servindo em certa área, mas a gente não é aquilo, né? Quando o cargo ele se funde à nossa identidade e as possibilidades então se tornam prioridades para nós vamos nos adoentando. E esse é um risco que ele está correndo e que nós corremos. Frases como "você sabe com quem está falando", né? Agora eu vou usar o que eu posso para prejudicar. Claro que não estamos falando de extremos, situações que precisam ser corrigidas, nem do tema de exortação que é tão importante na Bíblia. Nós estamos falando realmente de projetar o mal, prejudicar alguém e, principalmente aqui nesse ponto, honrar a si mesmo, se elevar. E aí ele coloca uma frase aqui que eu penso que ela é extremamente desafiadora. Ele diz assim: devemos ser alimentados diariamente pela alegria do Senhor e, aqui está a frase, não condicionar nossas emoções ao sabor, olha essa palavra, do momento. Ainda mais quando, aparentemente, é um sabor tão bom como estava, né, Framan? Não deixar as nossas emoções serem controladas pelo momento, e aí, permito-me aumentar essa frase, o sabor do momento, o sabor do cargo, da influência, dinheiro, poder, título. Aquilo que pode me proporcionar. Aquilo que mexe com a gente, né? Torna-se uma relação egolátrica. Pode né? até tirar acaba tirando o discernimento. Tira, a razão, né? e você se torna um Cega. instrumento do mal. Qualquer um de nós corremos esse risco. E aqui, ele está batendo tão bem nesse ponto, ele lembra da atitude de Lúcifer, lembra da questão de Eva e tal, e como isso entrou no coração do ser humano, então está lá. Mas, olha que frase, presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. Paulo parece nos indicar um caminho para a gente se vacinar disso, que é preferir aos outros em honra. Quando a gente prefere os outros em honra, é um momento que a gente se coloca no nosso devido lugar. O tempo de Deus chega, o meio de Deus chega, Deus faz tudo no tempo certo. Deus não pula a etapa, porque Deus trabalha com processos dentro de promessas que têm a ver com um propósito. Eu escutei uma frase, há muitos anos atrás, eu estava vendo uma Bíblia minha, recente, que eu mandei encadernar ela, a primeira versão da Bíblia de Estudo Pentecostal, a edição de 1995. E dentro dessa Bíblia eu estava vendo os nossos primeiros escritos lá, quando a gente anotava mais detalhado, e eu escrevi uma frase que me marcou, dizia assim: no tempo de Deus, nós nunca estamos atrasados. Uau. Né? E isso ficou marcando, e é verdade, né? No tempo de Deus, nós não estamos atrasados. Como muitos pensam, eu perdi o meu tempo. Não, se você está no tempo de Deus para a sua vida, você nunca vai estar atrasado, porque você vai estar dentro da vontade do Senhor. Né? Se é Ele que dirige os seus passos, Ele que dirige a sua vida. E se nós nos deixamos ser guiados por Ele, né? Orientados por Ele, né, Davi? Tem uma frase aqui que está entre aspas na lição que eu achei interessante. Diz assim: contudo, é preciso considerar sempre que honra, né, não se exige, se recebe com humildade. Uma honra efêmera pode nos levar a esquecer nosso lugar e nos deixar ao vento, né? Nos deixar ali suscetíveis a tantas situações. O subtópico 3 do tópico 2 vai dizer o devido lugar da honra, né? Que se fará o homem cuja honra o rei, né, se agrada. Era a pergunta do rei, a pergunta que o próprio rei fez para Amã, né, Davi? E Amã, achando que falava dele, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui a veste real, tudo. Cavalo. Ele é um cavalo. Não é qualquer cavalo. O do rei, né? O do rei, porque eu estava pesquisando sobre isso, foi achado após as escavações, a arqueologia naquela região,
relevos de cavalos com coroas, em que os reis estavam sobre. Não era qualquer cavalo, porque se pegasse Mardoqueu e colocar num cavalo, apenas mais um, mas devia ter a coroa do rei. Então, Veste, cavalo, coroa real. E ainda tinha que ser conduzido, né? Pelo oficial, Pelo oficial. frases de honra. É. Olha, seria um tema de vários hinos de autoajuda hoje, né? E como tem gente que busca isso. Uhum. Né? A qualquer custo, né? Infelizmente. A soberba ali de Amã, ela caiu por terra, né? Toda a sua exaltação, achando que ia ser exaltado, ia ser, como diz muitos hoje, procuram a autoglorificação. Teve que pegar o próprio Mardoqueu em cima do cavalo, veste, coroa e dizer: assim se faz ao homem cujo rei deseja agradar. Deus é tão maravilhoso, né, pastor? E parece que um caminho saudável, né? Se aqui cabe aqui uma sugestão. E a forca estava lá, né? Tava lá, uma forca de 22 metros preparada. Parece que um meio de a gente, pelo menos, se manter mais protegidos ou não sermos também tóxicos e perigosos na vida de ninguém, em vez de a gente tentar se defender e ficar toda hora se justificando, porque acusações vêm, calúnias vêm, nós aprendemos através dessa lição, poucas lições atrás, que ouvir dizer é uma coisa muito perigosa, tem coisa que parece que é e não é, né? Como aqui também, pegando essa lição, tentar pular as etapas, tentar se honrar, tentar prejudicar os outros, manipular uma liderança, tudo isso que essa lição vem apresentando, nós vemos aprendendo alguns domingos do perigo do líder ser muito frágil pelos comentários de quem está perto, Manipulável, não né? olhar vários, né, ouvir todos os lados, mas talvez uma saída seja, em vez de a gente tentar, quando as pessoas nos prejudicarem, ir lá nos defender, ir lá provar alguma coisa e mostrar que a gente tem a razão, que também alimenta o ego, foca em cumprir a missão, sabe? No que tem que ser feito, de que forma Mardoqueu fez isso. Igual a Mardoqueu, eu vou cumprir minha função. Tem a hora de estar perto da porta, tem a hora deles vestir, né, sacos cinza ali e tal, e tem a hora de se humilhar, de falar com Esther, tem a hora de chamar a atenção, de lembrar ela e dizer, olha, você está aí provavelmente para isso mesmo aí, né? Toma uma posição, uma atitude, senão daqui a pouco você também corre risco. E depois ele vai ser honrado, né? Vestes tão lindas vão ser colocadas, ele vai ter uma posição de destaque. A história ali é interessante, mas o que mais importava naquele momento é que ele não sabia como é terminar a história. A gente não sabe do dia da manhã, mas qual é a missão que nós temos para cumprir e quem nós somos? O que alguém fala e nos define não necessariamente diz quem nós somos. Muitas dessas falas, elas definem quem está falando ou a intenção. Por quê? Quem realmente quer resolver um problema, segue aquela lógica de Mateus 18 ensinada por Jesus, que é bíblico. Se você tem algum problema, o irmão pecou, errou, você vai até ele. Se ele não te ouve, leva mais uma testemunha, isso de novo. Existe todo um processo, no caso, tentando resolver. Pessoa que vai falar mal de você, principalmente para uma liderança, tentando, abre e fecha aspas, te queimar, né? Porque todos nós temos falhas, coloca uma lente de aumento, inventa coisa, manipula, ouve dizer, parece que e tal. E ela não senta com você, ela fala de você sem você estar presente, ela já perde a autoridade. Por que você não pode estar presente? Tendo o direito, inclusive, de se defender. Por que essa pessoa não pode conversar com você se é isso que a Bíblia ensina? Por que ela tem que falar mal de você ou projetar contra você? Isso revela a maldade. Então sempre a gente tem que ter cuidado quando alguém vem falar, ou também conosco, quando alguém nos atinge, para a gente não cair nessa mesma vala e se tornar maldoso. É uma armadilha. Daqui a pouco você se torna um Amã mesmo. Daqui a pouco você fica nesse jogo de quem pode mais, quem influencia mais, quem manda mais. E esse literalmente não é o nosso chamado. O nosso chamado é servir, cumprir o propósito, cumprir a missão. Deus quer nos usar, que nós possamos juntos aqui aprender que Deus escreve uma história, Ele é glorioso, que nós podemos ser instrumentos de vida. Escolha hoje, você quer ser um Amã? Você quer ser um Mardoqueu? Quer que Deus use sua história? Lutas virão. Permaneça fiel ao Senhor, focado no seu propósito, cumprindo a missão, porque Deus quer te usar e a bênção do Senhor irá através de nós para abençoar muitas pessoas. Só para concluir aqui, falando sobre o devido lugar da honra, né? Comentário expositivo do Wiersbe, ele diz o seguinte: o aplauso não muda as pessoas verdadeiramente humildes, pois seus valores são muito mais profundos. Eu gostei muito do que você falou, quando nós podemos nos tornar, mano.
Nós não somos crente. Não, crente não. Não. Crente é santo, crente é perfeito. E nós somos. Através da cruz de Cristo, do sangue. Mas, e quando nós somos colocados à prova para mostrar que somos? É assim, a Bíblia fala que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tinha prazer na morte de Amã, sem dúvida. Ao contrário, que se converte do seu mau caminho. Mas o próprio Amã construiu esse caminho de ódio, né? E a gente vê o resultado de tudo isso. Eu sempre digo que Judas se enforcou sozinho. Ninguém mandou ele se enforcar, né? Pelos erros. E Amã também. Ele construiu uma forca. Ele não se contentou com uma forca de 2, mas de 22 metros. Ele queria expor no Mardoqueu, para que toda a cidade visse Mardoqueu pendurado. O ódio era tão profundo, tão grande na vida daquele homem que ódio tem a ver com querer matar, tem a ver com expor, tem a ver com acabar com a qualidade. Na lógica lá de Mateus 5-7 no Sermão do Monte, e olha como o assunto expandiu, né? Você pode ser um assassino, chamando o teu irmão de raca, sabe? Porque você pode estar destruindo a imagem de alguém. E repito, de novo, nós estamos falando do ambiente de exortação e correção, inclusive pastoral. Nós estamos falando da maldade mesmo, né? Da coisa que é feita por trás dos bastidores e tal, querendo manipular os outros. Você pode destruir alguém que de repente Deus perdoa, restaura, levanta e a pessoa vai ficar para sempre com aquela imagem. A gente tem que ter muito cuidado, porque a forca, ela não é só para alguém, ela também está voltada para nós. Né? Então, a vida dá muitas voltas, a gente tem que ser sempre prudente. O melhor caminho é o perdão, o melhor caminho é, como disse nos pontos anteriores aqui, a gente até não citou, mas está no autor, seguir o exemplo de Jesus, que foi muito humilde, pensar uns aos outros, e não fazer aos outros que não queremos que nos faça. O melhor caminho é só cumprir nossa missão. Glória a Deus, você está acompanhando o programa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos estudando a lição 11, né, com o título A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. Essa lição ela faz parte do terceiro trimestre de 2024, com o título geral O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. É a aplicação pessoal aí, né? Eu até quero... Eu tenho uma expressão, não sei se é dos nossos jovens, dos adolescentes que eles usam, hashtag fica a dica aí, né? Que eles usam, né? Diz assim, ó, Amã é um sinônimo de arrogância. Olha o que diz aqui. As pessoas mais arrogantes são com frequência as que precisam medir seu próprio valor pelo poder ou influência que pensam ter sobre as outras pessoas, né? A gente não precisa querer ser mais que ninguém. Se tivermos que ser exaltados ou não, e o tempo para isso, Deus o sabe, né? Aqui, enquanto Amã achava que ia ser ali honrado pelo rei, se referia a ele, estava com a forca, como foi mencionado, uma forca de 22 metros de altura, né? Acho que era para aparecer para toda a cidade aí, né? E tem esse desfecho aí tão preocupante e por lado dele, né? Pelo contrário, Mardoqueu, ele foi honrado pelo Senhor. Eu imagino que Mardoqueu, ele não pediu isso, ele não esperava isso, né? Ele estava apenas entristecido com a situação que estava se desenrolando, né? Esperando o livramento ali. Deus é maravilhoso, ele age na história e a gente vê aqui o desenrolar. Você pode acompanhar isso nas lições que nós já estudamos, irmãos. E isso é maravilhoso, ver o agir de Deus. Antes de nós partirmos aqui para o tópico 3, que é a síndrome do imperador, ou de imperador, eu queria lembrar você, meu irmão e minha irmã, que pedir a você que acesse o nosso canal no YouTube, ele é bem fácil. É Escola Bíblica Dominical SJP, se inscreva lá, deixa o like, ativa o sininho, porque isso é muito importante para nós, né? Para esse programa, os comentários não só de hoje, como os demais, as lições passadas, e nós estaremos aqui todas as semanas, trazendo pré-aula com vários comentaristas, né? Pastor Evalcir, que é o nosso coordenador da Superintendência de Ensino, estamos aqui sobre a bênção do nosso pastor-presidente, pastor Ival Teodoro da Silva, inclusive está passando aí, né, para você aí, você pode entrar em contato conosco, você pode visitar uma das nossas igrejas. Geralmente as escolas bíblicas elas são no domingo pela manhã, é um costume nosso da Assembleia de Deus, né? Eu sei que algumas
outras igrejas têm horários diferentes, mas não tem importância. Você pode pegar essa pré-aula, você vai ver que tudo que foi falado aqui está dentro do contexto da lição. Então você pode enriquecer o seu estudo, a sua lição. Tem um livro de apoio? Presta para mim, Davi. Tem um livro de apoio que você pode estar adquirindo, né? Esse trimestre está escrito pelo pastor Silas Queiroz. Aqui tem muito mais conteúdo do que na própria revista. Então, material não falta para você ser abençoado e abençoar a vida de alguém. Tópico 3, síndrome de imperador, a soberba de Amã. E eu já parto aqui para o Davi, para nós encaminharmos para o final dessa lição. Síndrome, a gente chamar o presbítero Alan, né? Que é o lado dele. Psicólogo, né? Psicólogo, ele podia explanar muito melhor. Mas vamos lá. A síndrome de imperador era um orgulho, né? Amã se sentiu orgulhoso, era cego por esse orgulho, tá? Tornou-se por isso uma pessoa indiferente, já foi comentado aqui, uma pessoa narcisista, uma pessoa hedonista. Meu prazer acima de qualquer outro prazer. Aqui em Provérbios 16, 18, é um texto muito usado quando se refere à soberba. Diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Nós podemos comparar, eu quero comparar aqui esse síndrome com Mardoqueu, porque Mardoqueu é o oposto de Amã, ele é o oposto. Mardoqueu é um exemplo, ao contrário, né, de Amã, de humildade. Após ser honrado, ele voltou para a porta do rei, foi comentado aqui. Versículo 12. Mas o que significa? Me chamou a atenção. Ele volta, isso ele fala no capítulo 3 e no 6, que ele está na porta do rei e ele volta pela porta dele. O pastor Romulo deu uma pincelada aqui, que era o lugar onde ficavam ali os tribunos, ficavam o pessoal para servir e tal. Comentário, Adam Clarke diz: ele retornou ao seu antigo estado de humildade. Isso é interessante. Ele foi honrado, ele foi exaltado. Ele saiu de pano de saco de cinza da humilhação para vestes reais. Mas ele volta ao seu estado, ele reconhece o seu Deus, o seu devido lugar. Né? Muitas das vezes nos colocamos em lugares que não é para nós. Nós achamos que era para aquele lugar e não é para nós. Ou não é a verdade que tem que ser dita, não é para nós, ou nós não estamos preparados para estar ali. Notas explicativas de John Wesley diz assim: voltou para o seu antigo lugar, mostrando com isso que ele não se sentiu ameaçado e subjugado pelas ameaças de Amã. Ele não se inflou com esta honra. A síndrome de imperador, infelizmente hoje, temos que ser verdadeiros aqui, infelizmente em alguns habita, né? Se colocam em lugares que não são para eles, ou não estão preparados para aquilo. Isso é prejudicial, isso é nocivo não só para essa pessoa, né, que sofre esse tipo de transtorno, que infelizmente é um transtorno, como os demais que estão ao redor. Isso quando não leva com ele muitos, né? Está indo para o buraco e está levando junto, por falta de visão. Mas o exemplo de Mardoqueu é deixado claro aqui. Né? Um coração aberto, um coração filantrópico coletivo, né? Coração empático que conhece a necessidade do outro, misericordioso, e se colocou no lugar. E Deus, com isso, né, através da vida dele e da sua sobrinha Esther, salvou a nação, né, da inclinação total, que através dali poderia, como eu já comentei até muito na escola dominical, mas era só em Suzano, não, aquilo se expandiu para o império. Podia ser a ligação total do povo judeu, mas era a provisão de Deus, né? Deus estava no controle de todas as coisas, como está no controle de todas as coisas. Eu peguei aqui, e se eu tiver errado, o pastor Rômulo, o presbítero Davi, me corrija. Dentro dessa síndrome do imperador, eu coloquei alguns pontos aqui para a gente identificar. E se eu tiver errado, você me corrija. Soberba, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, inveja, vergonha e autossuficiência. É isso aí. São coisinhas que você pega aqui, você observa na vida do Amã, né? São síndromes ou sinais dessa síndrome do imperador. Mas, pastor Rômulo, o subtópico 2 do ponto 3, ele vai dizer um mau prenúncio. O que eu posso dizer aqui que Amã sentiu e quando ele chegou em casa foi frustração. Mas ele buscou isso, não buscou?
Pois é, os especialistas dizem que a gente é extremamente influenciado pelo meio. Ele chega a falar, isso muda de opinião, mas muitos pensadores dizem que as 5 pessoas com quem mais nos relacionamos são as pessoas que mais vão exercer influência sobre nós, né? E parece que essa história de a mulher dar uma opinião ruim e amigos se repete outras vezes na Bíblia. Estava até lembrando de Jó, né? Quantas vezes nós damos ouvidos às pessoas do nosso convívio e isso nos prejudica. Ele já vem com uma situação de frustração e ainda eles fazem um comentário pior ainda, né? E a gente também, de novo, aprende a cuidar com as pessoas que estão ao nosso redor, quem nós chamamos de amigos. É claro que existem pessoas que você constrói uma relação de confiança ou imagina que elas têm liberdade na tua casa, como esses amigos têm liberdade junto com a mulher aqui de Amã. Mas sempre a gente tem que ter um filtro, o cuidado, a vigilância necessária para entender que nem todo mundo deve ter proximidade e, principalmente, o que fazemos com aquilo que nós ouvimos. Vai ter muitas pessoas dizendo isso. Fora a ação do inimigo por trás de tudo isso, dizendo, você tem razão, mostra quem manda, né? Mostra que você é homem. Você tem poder. Você tem poder. Feriu o nosso orgulho, nos desrespeitou. Ainda mais nós que temos filhos, quando atinge a nossa família, nossa honra, temos que ter cuidado também com o nosso ministério, porque de repente ele toma um patamar tão grande que ele se torna mais importante do que as demais relações, do que a própria vida, né? Então a pessoa é capaz de mandar matar, de construir a forca, e só falta dizer em nome do Senhor ainda, né? E para a glória de Deus. E isso parece ser assustador e absurdo, mas acontece muito e todos corremos o risco, e repito, está presente até em pregações, hinos, em falas, e quantas conversas não são iguais a essas, né? É claro que essa fala da mulher de Amã com os amigos, dizendo para ter cuidado porque ele era judeu, mostra que ela já sabia alguma coisa desse povo. E nós sabemos que historicamente, como foi muito bem explicado hoje pelo presbítero Davi, havia essa dificuldade entre esses povos, animosidade, há uma história muito difícil. Porém, era um mau prenúncio para Amã, isso daqui. Era um sinal de que a coisa não estava boa, né? Mas eu queria exaltar aqui de novo um ponto. Deus continua no controle. O que nós faremos diante dessa revista? Como nós vamos lidar com essa realidade? A partir de agora. A partir de agora. Que aprendizado que nós estamos tendo? Só conhecendo uma história, parece-nos que essas lutas continuam, essas batalhas vão continuar. E aí você chega em casa, e aí vai um conselho respeitoso aos irmãos e irmãs, principalmente as esposas, que daí já chega frustrado, e você faz um comentário em cima ainda, é muito ruim, né? Chega não morto, pega esse você caminho. mata mais um pouquinho. Não pega esse caminho. Tá na beira do buraco, só pode empurrar agora. Lembra da mulher sábia, né? Lembra que uma resposta tranquila, ela vai abrandar o furor, ela vai trazer um equilíbrio. Se você não pode optar ou percebe que a pessoa naquele momento está com raiva, lembra que a gente pode irar, mas não pecar, não deve deixar o sol se pôr. Naquele momento, talvez tem irmão ficar que em não pode nem silêncio. irar, Tem uns que não sabem nem irar. Sabe que a leitura que eu faço, pastor? É que pela vida de Ramã, isso afeta a casa. Tudo. A casa dele é reflexo dele. Parece que ambos se refletem numa mesma realidade. Sim, né? sim. Uhum. Muito ruim, a casa conturbada, uma carga, a pessoa que só pensa no si. Foi ver que ele era um homem de posse, ele comprou o rei. O ambiente fica insuportável. Exato, o ambiente, pastor, Insuportável. era ruim. Ele oferece muito, do ponto de vista monetário, um valor muito alto pro Eles tinham uma pro soberba rei. incrível. Ele trabalha com esse negócio de grana, poder, controle, e você percebe isso na fala da esposa e dos amigos. Eu não sei o quanto, é difícil a gente medir o quanto foi influência e reflexo dele, o quanto também tem dos outros para ele, mas o certo é que parece que tudo isso é verdade e que pessoas que têm essa maldade, ela vai se intoxicando e vai intoxicando todo mundo ao redor. E você percebeu né? que parece, o texto nos apresenta isso, e parece que esse tipo de pessoa, no caso aqui, Amã, ele nunca está satisfeito com nada. Uhum.
uma ambição, né, egoísta. Nunca está satisfeito, né? Ingrato. Ele quer o seu bem, ele quer conseguir conquistar, não importa em cima de quem seja. E também prejudicar quem não é como eu, quem é contrário a mim. Você veja que ambos são perigosos. Você querer se honrar e você querer prejudicar, uma ideia de justiça própria. E dar ouvidos, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente ouve, porque isso vai entrando no nosso coração. E aí, às vezes a gente fala assim, ó, por que eu estou tendo respostas assim, né? Por que eu respondo assim? Por que eu reajo depois que eu vou pensar no que eu fiz? É complexo. Às vezes é porque você está alimentando isso, também está cercado de pessoas assim, tem um ambiente familiar e de amizades, olha que tema importante aqui, um ambiente familiar e de amizades assim, e você também vai plantando e colhendo isso, e vai se tornando, e todo mundo ao seu redor do seu ambiente vai se tornando assim. Nós devemos lembrar, aqui pegando esse ponto do mau prenúncio, permitam-me dizer o seguinte, transformar em nossos ambientes em ambientes mais saudáveis. O ponto anterior, aqui muito bem colocado pelo presbítero Davi, também comentado pelo senhor, pastor, tem uma frase aqui que eu até destaquei aqui, diz assim, ó, Deus quer nos dar famílias saudáveis. Podemos colocar amizades saudáveis, uma vida saudável. Eu tenho uma regrinha comigo, pastor Rômulo, presbítero Davi, bem simples, mas que eu comecei a aplicar na minha vida há alguns anos atrás. Se eu não puder levar coisas boas para minha casa, coisas ruins eu não levo. Amém. Problemas. Eu sei que nós vamos ter problemas. Mas quando você está reunido com a esposa, com filhos, com amigos ali, eu acho que é momento de você falar de coisas boas, né? É não trazer problemas, dificuldades, elas vão ter. No momento certo a gente vai tratar isso, tudo. Às vezes o ambiente está tão gostoso e de repente temos que também pensar no que falamos para não estragar o ambiente, né? Trazer coisas boas. Eu até lembrei de uma história de um pastor muito sábio, já idoso, que tinha um irmão que tinha muito hábito de destruir a imagem de pessoas. Principalmente pessoas que se destacavam, eram honrados, Deus usava, ou tinha uma boa relação com esse pastor. Daí eles iam querendo ou tomar o cargo ou destruir a imagem dessa pessoa. E sempre, nunca com a pessoa presente. Nunca querendo ajudar a pessoa a ser melhor, resolver alguma coisa. Sempre para denegrir. E foi indo até que um dia esse pastor se cansou. Esse irmão chegou e destruiu a imagem de um irmão muito sério, um presbítero muito sério. E colocou assim em xeque a moral dele, fez acusações muito sérias. E ficou horas, só que o pastor conhecia esse irmão. E como ele percebeu esse hábito, como nós estamos colocando o hábito de quem é mal, né? Que essa pessoa vai repetindo. Ela está num local, ela muda de congregação, ela leva esse mesmo hábito. É um modelo de vida, infelizmente, doentio. Como diz aqui, ó, doentio, é uma síndrome mesmo. E aí o pastor, percebendo que esse irmão já tinha esse histórico, ele pegou e foi contando no relógio, seu irmão perceber quanto tempo ele ficou falando daquela pessoa. Quando terminou, ele disse, então agora nós vamos dobrar o joelho e por tanto tempo você vai conduzir a oração e eu vou colocar você para caminhar com esse irmão, para você ajudá-lo. E aliás, eu já vou fazer um contato com ele aqui para que ele venha, que eu quero que você exponha o que você expôs aqui para ele e vamos pensar junto como é que nós vamos servir. Mas vamos começar orando. Diz que passou 1 minuto de oração, o irmão já estava cansado e o pastor disse, não, vamos orar. Se nós pudéssemos gerar ambientes mais saudáveis, todos nós precisamos desse desafio, precisamos mudar nossa atitude. Então, essa revista e essa lição, principalmente, era um convite a um novo estilo de vida. O Deus que usou Ruth, o Deus de Esther, o Deus de Mardoqueu, o Deus que faz Assuero ser um canal, o Deus que faz Ciro ser o servo, o Deus que escreve história também quer nos usar. Que nós possamos aprender com essa lição a ser pessoas melhores e, em vez de construir forca, honrar, cumprir nossa missão e ser um instrumento de bênção onde estivermos. Glória a Deus. Uma coisa interessante também, irmãos, a gente não me refiro a uma questão de amar, nós temos que amar, né? Até os nossos inimigos, é a orientação de Deus, é a regra, mas assim, nós temos que evitar andar com pessoas desse tipo, né? Pessoas que só puxam para baixo, só falam coisas ruins, né? Você tem que evitar, porque senão você acaba, a Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, né? Então nós temos que ter cuidado com isso, né? Você ama, mas cuidado. Salmo 1, ele é bem claro. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, a orientação bíblica é essa para nós, né? E para finalizar aqui, pastor Rômulo, presidente Davi, eu quero fazer a leitura da conclusão. Nosso tempo já está um pouquinho avançado, mas diz assim:
Quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates e às vezes fazendo o que ele não nos ordenou a fazer, no afã de resolver nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo sua vontade e permaneça, né? E ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Quero agradecer o carinho da sua audiência, que sempre está conosco acompanhando o programa. Hoje nós estudamos a lição 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Na semana que vem nós estaremos estudando a lição 12, já partindo para o fim, né? O banquete de Esther e a denúncia e livramento. Quero agradecer ao pastor Rômulo pela presença. Amém. Obrigado, eu que agradeço o convite e espero que a gente possa ter contribuído um pouco com os irmãos. Hoje foi muito importante os comentários do senhor, do presbítero Davi. Quero agradecer aqui pela presença conosco. Quero agradecer ao presbítero Davi também. Amém. Amém. Só deixar um versículo aqui. Eu acabei esquecendo desse versículo de anotar aqui, mas me lembrei agora. Provérbios 18:12. Adiante da honra está a humildade. Glória a Deus. Glória a Deus. É verdade. Queridos irmãos, acesse o nosso canal no YouTube. Essa lição estará gravada lá, como as demais. Agradecemos você ao carinho da sua audiência. Pastor Romulo, dirija para nós um momento de oração, por gentileza. Pai, muito obrigado porque a tua palavra inspirada, autoritativa, revelada, chegou até nós para nos ensinar. É bem verdade que temos inclinações, mas não precisamos viver sobre o domínio delas. O teu Espírito em nós, através da salvação em Jesus, quer nos transformar de glória em glória à imagem do varão perfeito que é Jesus. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude a vencer o nosso ego, o orgulho, o sistema aí fora chamado mundo, o pecado, o inimigo das nossas almas, e que possamos ser, Senhor, vencedores no quesito de cumprir a missão de representarmos o Senhor. Enche-nos com teu Espírito e nos dá a graça, Senhor, para que aquele dia possamos te ver face a face. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique conosco, acompanhe a nossa programação e até o próximo programa, em nome de Jesus.